Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é Walt Disney, a nossa maratona deste mês de dezembro no site Papo de Cinema. A gente fez um recorte então dos filmes do Walt Disney, escolhendo então as animações, os longas-metragens que ele participou ativamente da sua feitura. Então hoje, Matheus Bonês, Marcelo Miller e eu, Rodrigo de Oliveira, vamos falar sobre estes filmes aqui no videocast. Para começar, vamos com o Marcelo Miller, que comenta Pinóquio, um dos clássicos dos primeiros filmes da Disney, e também A Ilha do Tesouro. Galera que curte o Papo de Cinema, tudo bem? Bom, então vamos falar sobre o Walt Disney, nosso homenageado com a maratona da primeira quinzena de dezembro. Eu falo a respeito dos dois filmes cujas críticas fui eu que escrevi para o Papo. Estão ali já publicadas, se vocês quiserem acessar. Pinóquio e A Ilha do Tesouro. O Pinóquio é baseado num livro do Carlo Collodi, do italiano Carlo Collodi, e ele realmente, essa história, a história que todo mundo hoje conhece, do menino, do boneco na verdade, boneco de madeira que deseja virar um menino de verdade, ela só ficou tão famosa, tão mundialmente conhecida por conta dessa adaptação da Disney, que é uma adaptação impressionante do ponto de vista técnico, sobretudo se nós pensarmos que ele foi lançado em 1940. Então, o movimento dos personagens, a fluidez, o dinamismo dos cenários ainda é impressionante. Embora a mensagem seja datada de alguma maneira datada por ser muito direta, por não ser muito sutil, Pinóquio ainda é um filme que funciona muito bem, tem uma mensagem muito positiva, principalmente para os pequenos, com essa questão de obedecer os pais, de não mentir, de ir para a escola, enfim, é um filme bastante interessante, é um dos clássicos da Disney, é um filme incontornável aí da filmografia da Disney. Já A Ilha do Tesouro é o primeiro filme live action, sem nenhuma animação da Disney, baseado no livro do Robert Stevenson, também um clássico, A Ilha do Tesouro. É um filme que prima pela aventura, fala sobre um menino, o protagonista é um menino que se vê no meio de uma disputa entre marinheiros e piratas por um tesouro do qual ele tem um mapa. Então ele vai embarcar numa grande aventura onde ele vai se deparar com homens do mar dignos, mentirosos, descarados. E embora os personagens, a maioria dos personagens sejam unidimensionais e só amparos para os dois protagonistas, o filme ele é interessante por manter esse clima de aventura que está em voga até hoje, né? A gente vê com os piratas saga dos Piratas do Caribe aí, capitaneado pela própria Disney, que esse imaginário pirata aí, ele é muito forte. Então é isso. Convido vocês a lerem os textos aí e a continuar acompanhando o videocast. Nos falamos num próximo, então. Até mais. Valeu, Marcelo, pela participação. E agora vamos com o Matheus Bonês. Matheus Bonês escolheu dois filmes de cachorro, 101 Dálmatas e também A Dama e o Vagabundo, dos outros clássicos aí da carreira do Walt Disney, que está certamente na nossa maratona Walt Disney lá no Papo de Cinema. E aí, Rodrigo, e aí pessoal, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho do Walt Disney, né? Dos filmes que eu escrevi sobre ele nessa maratona. Na verdade, eu escrevi de vários filmes já da Disney, né? Desde As Princesas, Cinderela, né? Bela Adormecida, que também estão na maratona aí, mas já tinha escrito há algum tempinho. E dessa vez eu resolvi me focar nos filmes de cachorros, né? A Dama e o Vagabundo, começando, que foi um filme de 1950, agora me deu um branco da data, mas é 50 e pouco, 53, 54. E a Dama e o Vagabundo é uma mudança um pouquinho na Disney, um pouco uma modernizada nas histórias, porque antes era muito focado, né, justamente nas histórias de princesa, nos contos de fadas, né, o Peter Pan, a Branca de Neve, né, tinha alguma coisinha ali de animais ali nos anos 40, no meio da Segunda Guerra, foram o Bambi, o Dumbo. Mas o foco da Disney realmente nos longas sempre foi muito mais os contos de fada. E A Dama e o Vagabundo é inspirado numa história infanto-juvenil da Alice, que estão alguns anos antes, 2 anos antes talvez, não muito mais do que isso. E eu diria que é quase a Lady, que é a protagonista, né, a cadelinha rica, digamos assim, que é adotada, toda mimosa pelo casal e depois é meio que deixada de lado quando o casal está grávido e tem a criança e vai viajar e deixa tanto a criança quanto a Lady aos cuidados da tia. A Lady seria uma Audrey Hepburn da Disney, assim, uma versão canina, né? Tem toda uma graciosidade nela, uma beleza,
e uma personalidade forte também, não é uma coitadinha, não é uma princesinha esperando ajuda, ela é uma mulher de atitude, até é um pouquinho mais, tem um pouco mais de atitude que as próprias princesas da Disney até então. E apesar de ser a Dama e o Vagabundo, o título e o Vagabundo obviamente tem uma importância muito grande no filme, eu diria que o filme é dela, assim, e é legal para ver, tipo, pra começar a ver como a Disney já tinha uma predileção por protagonistas femininas fortes, né, algo que foi se acentuando ao longo do tempo. Hoje em dia a gente tem Frozen, né, enfim. Esse é um dos motivos para ver a Dama e o Vagabundo, mas tem vários aí, então corre para ver. O outro filme que eu escrevi foi o 101 Dálmatas. E o 101 Dálmatas, muito além do Pongo e da esposa dele e do casal, que também é o dono dos cachorros, o melhor de tudo é a Cruella Cruel, né? Mais conhecida também como Cruella de Vil. E acho que foi uma das primeiras vilãs da Disney que realmente chamou a atenção. Claro, a gente já teve, antes disso, a Bruxa Amada da Branca de Neve, teve a Madraça na Cinderela, teve a Malévola na Bela Adormecida, mas aí é uma mudança de foco muito mais pro humor, assim, é aquela vilã destrambelhada, né, porque ela já chega bem louca, né, tipo, sempre engraçada, sempre muito falante, e as características dela são muito marcantes também. Ela é toda magricela, branquela, tem uns pernão fino, assim. E ela é má, tipo, mas o objetivo dela é engraçado, tipo, não é querer matar os protagonistas nem nada, quer, né, porque ela quer usar a pele dos protagonistas como um casaco. Mas aí tá, é uma questão tão banal dentro da vilania dela, que, tipo, que é muito engraçado dentro do como o roteiro é utilizado isso. Então vale muito a pena, principalmente pela Cruella de Vil, e claro, pra quem tem uma preferência por cachorros, né. Então fica aí a dica desses dois filmes da Disney, os animais da Disney, e até a próxima. Voltamos com você, Rodrigo. Valeu, Matheus, pela participação, e agora é minha vez de comentar um filme que eu escrevi na maratona, já está lá no papodecinema.com.br inclusive, que é Peter Pan, um clássico escrito pelo J.M. Barrie e que o Disney queria levar às telas bem no comecinho, logo depois de Branca de Neve e os Sete Anões. Ele não conseguiu, porque em primeiro lugar ele não conseguiu os direitos da peça. O J.M. Barrie tinha dado os direitos para um hospital de Londres. O Disney conseguiu então finalmente os direitos, mas a Segunda Guerra Mundial estourou e ele já não conseguiu mais fazer. Depois então a crise, depois da guerra ainda também surgiu, e só em 53 ele conseguiu lançar Peter Pan do jeito que ele gostaria. E é uma animação que, ainda que tenha envelhecido, e algumas partes realmente envelheceram mal, como por exemplo a forma como os índios são retratados no filme, ou mesmo o fato da Sininho ser um tanto quanto ciumenta, e aquele ciúme um tanto doentio acaba meio que transformando a personagem num personagem mais sombrio do que deveria ser. Tanto que depois do Peter Pan, nunca mais a Sininho foi daquela forma, né, nos desenhos da Disney. Inclusive hoje em dia ela tem até uma franquia dela própria, Tinkerbell, como chamam hoje em dia. Mas o filme ele tem grandes momentos, ele tem uma bela direção de arte, conseguindo colocar então o filme no comecinho do século XX. Temos ali um vilão super carismático, e a Disney tinha também essa tradição de vilões carismáticos, como a Cruella Cruel, por exemplo, do próprio 101 Dálmatas, que o Matheus comentou anteriormente. E o vilão, o Capitão Gancho, talvez seja o mais interessante de todo do filme. O Peter Pan ele tem aquela arrogância juvenil que pode incomodar um pouquinho na verdade, mas o Capitão Gancho ele tem aquele lance mais flamboyant, ele é um vilão, ele é vil, ele não tem problemas de atirar, por exemplo, no imediato que está cantando e incomodando ele, uma coisa até que hoje em dia não se veria talvez no desenho Disney, mas antigamente se via. Mas ele tem um lance curioso, porque ele tem muito medo daquele crocodilo, né, que comeu a sua mão, e tem aquele barulho do tic-tac do relógio, que mantém ele sempre na ponta dos cascos. Mas ele é um vilão muito interessante, porque assim como o pai da família da Wendy, sempre o personagem é interpretado pelo mesmo ator, tanto no desenho da Disney, que é o mesmo dublador, quanto nas peças de teatro e nos filmes subsequentes. Porque os personagens, eles na verdade, eles representam a castração da infância. Tanto o Capitão Gancho quanto o pai das crianças tentam fazer com que as pessoas cresçam, amadureçam, de alguma forma, né? Os dois da sua maneira, obviamente. E o Capitão Gancho ele é bem interessante por causa disso também nesse filme. Ele é um grande nêmesis para o Peter Pan e é a figura certamente mais memorável do filme. Tanto que o Disney ele tomou muito cuidado para que no final do longa-metragem eles não dessem um final definitivo para o Capitão Gancho.
porque ele acreditava que as crianças e os adultos que vissem o filme iam curtir o personagem e não iam gostar que ele morresse, por exemplo, no final do longa. E é isso que acontece, tanto que depois, 50 anos depois, teve uma continuação, inclusive, de Volta à Terra do Nunca, que os estúdios Disney voltaram, então, a trabalhar com o personagem Peter Pan e com o Capitão Gancho também. É muito legal, esses e outros desenhos também do Disney, ou longas-metragens mesmo em live action, como o Marcelo também comentou no seu momento aqui, são legais de rever, até para observar a magia dos estúdios Disney desde o seu início. Então, se você quiser saber mais sobre esses filmes, www.papodecinema.com.br, uma maratona completa e com vários dos grandes clássicos da carreira do Walt Disney aí no nosso Papo de Cinema. Eu sou o Rodrigo de Oliveira e estou de volta semana que vem com mais um videocast. Grande abraço a todos e até a próxima. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.